Aí eu queria saber de vocês quais são as dúvidas que vocês têm sobre aquilo que foi colocado no Moodle. Bom, eu fiquei com uma certa dúvida com relação a esses exercícios. Uhum. A questão 2, eu, apesar de ter visto as aulas, assistido as aulas, estudado aqui, mas eu realmente não compreendi como seria o caminho para a resolução daquela questão. A minha dúvida também foi parecida com a do Martin, que eu não consegui entender na Tá. 2. Tá, deixa você explicar primeiro. Tá, o sistema de arrefecimento regenerativo foi instrumentado na região da câmara de combustão de um motor foguete com o objetivo de verificar o desempenho, né? Aí tem o sistema ali que na verdade tem um canal, né, com área de seção ali, tem as temperaturas, parede externa gases quentes, parede na verdade tá, o gás está do lado esquerdo, aí você tem a temperatura do gás e que está em contato com o fluido, né, de arrefecimento, tem uma temperatura de entrada, tem uma distância ali, e você tem a informação aí sobre a área da seção transversal e tudo mais. Você tem os coeficientes de transferência de calor, no caso do gás e do líquido, que são dados, 250 e 3.000 watts por metro quadrado Kelvin. É, você também tem a temperatura de entrada de 300 Kelvin. E aí a primeira pergunta é se o processo atingiu um estado estacionário ou se estamos olhando uma condição de ou se estamos olhando numa condição de transiente, né? Porque ele te dá as temperaturas, né? Essa é a questão. Você tem que olhar, comparar os fluxos de calor, entendeu? Vocês fizeram isso? Porque se você tem as temperaturas das paredes, né? Então você pode calcular o fluxo de calor do lado do gás e do lado do líquido, porque você tem as temperaturas ali, certo? A gente tem, mas só no começo, né? Não, como no começo. Porque ele dá aqui a temperatura de entrada do produto propelente, que é o líquido de arrefecimento. Não, tudo E ele bem, diz, mas 300 Kelvin, mas se você calcula ali no começo a transferência de calor e não tiver iguais os fluxos, não vai estar no final, né? não vai estar igual no final, porque ele não vai. Mas o sistema pode estar de uma forma não transiente lá no fim também e ter essa mesma temperatura no começo, né? Esses fluxos de calor em estado estacionário, eles têm que ser os mesmos, né? Mas não tem líquido entrando toda hora ali? Tem líquido entrando toda hora, sim, mas porque geralmente quando a gente analisa esses problemas de transferência de calor, né? Quando você vai olhar, por exemplo, o escoamento no, assim como você está olhando do lado do gás, né? A temperatura do gás de 3.000 Kelvin é uma temperatura longe vamos dizer, longe da superfície e você tem um coeficiente de calor por convecção. Então é geralmente assim que você faz. Da mesma coisa você faz isso do lado do líquido. Entendeu? Essa temperatura TC vai ser a temperatura longe da parede e é 300 Kelvin. Então ela não vai ser imediatamente afetada pela transferência de calor. Agora, se você calcular essas duas diferentes, essas transferências, esses dois fluxos e for diferente, com certeza não é regime estacionário. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Ah, isso sim, eu concordo também. E eu, Não vai ser. Se não for igual, não pode ser regime estacionário. Então, se você calcular do lado esquerdo, você vai ter 250 que multiplica a temperatura de 3.000 menos a temperatura de 1.000, que dá 2.000, né? Então, 250 vezes 2.000 que dá 2.000, que dá tipo
250 vezes... 5.000, né? 5 vezes 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 vezes 10, né? 5 watts por metro quadrado. Se você calcular isso do lado do líquido, você vai ter 400 menos 300, que é 100, que multiplica 3.000. Então você vai ter um valor de 100 vezes 3.000, 3 vezes 10 na 5. Então o lado do gás está recebendo mais calor, pelo lado do gás o material está recebendo mais calor do que está perdendo para o fluido, entendeu? Então eles estão aquecendo. Está aquecendo. Então não é regime estacionário, é isso que eu estou dizendo. Deixa eu ver aqui o B. Se a temperatura do líquido no canal em regime estacionário é 300 Kelvin, quais temperaturas de parede você esperaria medir em cada lado do canal nessa região? Então a gente está assumindo que a temperatura ali no centro do canal, aproximadamente, é constante igual a 300 Kelvin. Então o que você tem que calcular? Você tem que igualar os fluxos, né? Você tem que igualar os fluxos do lado do gás e do lado do fluido de arrefecimento. Então você tem o fluxo de calor do lado do gás, que é Hg, né, que você tem, que multiplica Tg menos TWG. E esse fluxo tem que ser igual à condução, no gás, a condução na parede, que é TWG menos TWE, vezes o K do material, que está ali, né? Ele dá a condutividade térmica da parede, dividido pela espessura da parede, que ele também deve dar, que é 5 milímetros. Certo? E isso vai ser igual ao fluxo de calor do lado do fluido, Então você tem que achar novas temperaturas, TWG e TWE. É o seguinte, você tem o fluxo de calor do lado da parede do gás, você tem o fluxo de calor dentro da parede e você tem o fluxo de calor do lado do líquido. Esses três fluxos têm que ser iguais. E você pode construir isso em regime permanente, né? Você vai usar as expressões para esses três fluxos, duas de convecção, né, no lado do gás e no lado do líquido, e uma de condução. E a temperatura que a gente teria duas temperaturas em cima, né? Dessa como nominador. Porque inicialmente com aquelas temperaturas lá de TWG e TWE, não está em regime permanente, está em regime transiente ainda. Porque as transferências de calor são diferentes em cada setor, em cada parte do meu trocador de calor, né? Então, o que basicamente a questão estava pedindo é para você achar essas novas temperaturas para uma condição de transferência de calor constante. Ou seja, eu tenho que achar essas novas temperaturas que não vão ser mais 1.000 nem 400, mas obviamente a temperatura do gás continua sendo 300 e a temperatura de entrada do fluido 3.000, desculpa, e a do fluido de entrada também continua sendo 300 Kelvin. E aí, só que essas duas outras temperaturas ali não vão ser mais essa, porque era de regime transiente, aí no regime permanente ela vai ser diferente. Essa questão realmente era bem fácil, até eu só realmente não consegui enxergar essa possibilidade. Foi mancada. Não, tem sem problema. Então tem essa questão aí. Aí a parte C pergunta, né? Para o fluxo de equilíbrio da parte B, quanto tempo demoraria para a hidrazina entrar em ebulição se fosse deixado em repouso nessa região do canal, assumindo fluxo de calor constante nesse período? Então aí ele vai dar vários exemplos, né? Fluxo de calor constante. Então você já calculou o fluxo de calor na parte B, que é o que você vai assumir que aconteça, certo? Então, no caso, é só um problema de calcular quanto calor precisa para a hidrazina entrar em ebulição, né? Então, você pode calcular o fluxo de calor inicialmente, e aí o que vai ser a quantidade de calor absorvida? Vai ser o fluxo de calor,
certo? Vezes a área de transferência de calor, vezes que no caso, qual que vai ser essa área, né? Você tem, na verdade, vai ser Esse é um essa retângulo, área. né? De 10 centímetros pela altura de 2 ali do canal. O que que você vai calcular? Então você vai calcular um fluxo de calor, esse fluxo, essa quantidade de calor total transmitida por unidade de tempo, né? E aí isso vai ser igual a MCP. Então você vai multiplicar essa quantidade de calor vezes um ΔT, certo? ΔT de tempo Uhum. vai ser igual a MCP, a massa que tem ali, está em repouso, né? Então você vai pegar a área da seção transversal, que é. Dá para calcular ali certinho, né? A área da seção transversal vezes, vezes a altura, vezes a densidade. Você tem que achar a massa que tem ali, né? Aham. Então, Igual vezes a, aquelas formas de termodinâmica, né? você tem a massa é m, né? Então, massa que tem ali é ρ, você tem o valor do ρ, você tem o valor de C, certo? Então, você tem esse valor da densidade de calor específico da hidrazina ali. Então, vezes a área, mc, vezes o volume no final das contas, né? Vezes o volume vai te dar massa. Então, a massa o que que é? A área da seção transversal vezes a altura vezes o ρ. Pronto. Isso é a massa. Você multiplica isso por C e aí você tem o ΔT. Qual que vai ser o ΔT? O ΔT, você quer que comece a entrar em ebulição, né? Então ele entra a 300 e a temperatura de ebulição ali diz que é 386. Uhum. Então essa é a diferença aí, Sim, sim. tá? E isso É. então vai permitir com que você calcule o ΔT, o tempo, né? Nossa, bem simples agora. Não, Analisando assim. Nossa. eu não consegui enxergar nada dessa questão, assim, ela era muito tranquila de se resolver. Professor, é na área de transferência, para calcular a taxa de transferência total, né? Tipo, em watts ali, eu considerei só a área interna, tipo, não a parede externa do duto. Pode Tá? fazer assim aí, né? Beleza. Então você vai pegar você pegou 2 menos 2 centímetros seria, e aí como tem 5 milímetros de cada lado, você pegou 1,2 Deu centímetros. um centímetro, eu acho, porque é Não, duas mas vezes é 5. 10 milímetros, Eu 10 achei que ficou centímetros, meio né? estranho também, porque daí ia dar tipo 1 centímetro as duas paredes, né? Tá estranho Aí esse. ficou bem pequeno mesmo, ficou 1 centímetro só da área do comprimento ali do duto interno. Aí você vai achar um tempo, né? Que eu acho que dá um valor relativamente pequeno, assim. Eu encontrei 4,85 milissegundos. Não sei se é tão pequeno assim. Chega a ser mili? É milissegundos. O valor que eu vi aqui não é mesmo que esse aí, não, mas Ah, tá. deve ter alguma. Mas o ΔT é muito pequeno, né? A taxa de 86, que transferência é. de calor é extremamente alta e o Isso. ΔT ali de 80 e poucos Kelvin. Eu acho que a ideia é mostrar que qualquer falha nesse sistema pode levar a uma falha catastrófica rapidamente. Uma boa Beleza, semana para Isso. vocês. Abraço. Valeu, professor. Você também. Tchau.